diante de Deus não existe super crentes, existem crentes remidos no sangue do Cordeiro. Quem trouxe Bíblia nessa noite, por gentileza, abra na carta de Tiago. Glórias a Deus. Capítulo de número 2. Tiago, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Santo Espírito, tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2 de Tiago, versículo de número 18 a seguir. Vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto. Quero louvar a Deus com muita alegria pela vida de cada um presente. Tenho certeza que está no memorial eterno neste momento. Como falei para os irmãos, existe um memorial, registros que estão escritos tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo, e eu tenho certeza que este momento aqui está sendo registrado como está em Malaquias. Tiago capítulo 2, versículo de número 18 a seguir. Quem achou, diga amém. Assim está escrito: porquanto o homem pode dizer, tu tens fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há só Deus? Faz bem. Os demônios também creem, que tremem ou estremecem. Porém o homem vão, queres tu saber que a fé sem obra está morta? Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede que a fé operou com as suas obras, que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada. E as Escrituras cumpriu-se quando diz: Abraão creu em Deus, e foi isso lhe imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Veja então como que pelas obras o homem é justificado, e não somente pela fé. De igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Podemos aceitar, por gentileza. Querido Deus, eu oro, Senhor, nessa noite, te agradeço pela tua palavra, pelos louvores, pela intercessão do pastor Antônio, pela vida de cada um aqui presente nessa noite. Eu peço mais uma vez a tua graça, a tua inspiração, para que eu possa ministrar a tua palavra, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre fé. Se nós vivemos pela fé, é muito importante nós sabermos qual tipo de fé nós temos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre os 3 tipos de fé. O mundo ao qual nós vivemos, nós perguntamos para as pessoas, nós ouvimos as pessoas falar que tem fé, mas a partir de hoje, quando você ouvir alguém falar que tem fé, você vai fazer uma pergunta a ela ou a ele: qual fé você tem? Porque nós iremos aprender nessa noite 3 tipos de fé que a Bíblia sagrada. Mas somente uma é verdadeira. Somente uma é aquela que nos leva para o céu e faz com que nós rompemos e permanecemos na presença de Deus. Então hoje, a partir de hoje, quando alguém falar eu tenho fé, você vai questionar ele já de uma forma de evangelizar e até mesmo de despertar o tal ou a tais pessoas. Pois bem, quando nós falamos de fé nas Escrituras, desde o início nós vemos a fé operando, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, na história da igreja. Todos nós sabemos que é necessário termos fé
para se aproximar de Deus. É bem verdade que o ateísmo, os agnósticos e outros meios, tipo esses que eu falei, que o ateísmo e agnóstico, são pessoas que não creem em Deus, e como os agnósticos, a fé é mesclada. Alguns acreditam em Deus, mas outros não. Porém, não tem compromisso. Aqueles que creem, levam a vida sem compromisso com Deus. Eles acreditam na ciência, acreditam no homem, acreditam somente naquilo que é visível, palpável, e tem crescido o número de ateísmo, agnósticos e satanismo. Tem crescido de forma absurda. E detalhe, um dos meios a qual eles mais evangelizam a sua fé, entre aspas, a sua crença ou aquilo que ele acredita, por mais que nós, é um meio que nós às vezes menos imaginamos, é pelo meio das redes sociais. É por isso que temos que ter muito cuidado com nossos filhos, com aquilo que eles estão ouvindo, vendo, porque é um meio onde eles têm propagado aquilo que eles acreditam. Satanismo, espiritismo, os agnósticos, e assim vai indo. São meios a qual o inimigo tem usado para afastar o povo, as pessoas do Deus verdadeiro, da fé bíblica, do caminho de Deus. E é muito importante nós ter nossa fé firme. É muito importante nós ter o quê? O conhecimento da nossa fé, porque hoje, infelizmente, se alguns chegarem a alguns crentes e perguntarem o que é fé, infelizmente muitos não vão saber responder. Infelizmente, muitos não vão saber responder de forma bíblica o que é fé para algumas pessoas, o caminho de Deus. Então é muito importante. Eu sei que uns 20 anos atrás, muitos não tinham o conhecimento de hoje, mas hoje, infelizmente, nós que somos pastores, pregadores, nós que pregamos hoje, nós temos que ter isso em mente, que a geração de hoje não é a geração de 20 anos atrás. Pensa de um povo hoje que tem conhecimento, é a geração de hoje. Tem conhecimento devido à facilidade, ao acesso de meio de comunicação, aonde eles podem ter acesso basicamente quase de tudo dessa vida. Hoje, e se nós pudéssemos aproveitar esse meio, com certeza nós estaremos mais edificados, mais sábios nas Escrituras. Infelizmente, a maioria não usa esse meio para o bem e para divulgar a palavra de Deus. Mas falando de fé, a fé, o que é fé? A fé, nós sempre falamos, nós trazemos logo a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é um poder de trazer à existência o que não se vê. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção, a certeza daquilo que se espera. Hebreus 11, versículo 1. E eu traduzi para simplificar, dizendo que a fé é um poder de trazer à existência o que não se vê. Abriu o leque? Abriu o entendimento agora? A fé é um poder. O poder que Deus implantou dentro da raça humana, em especial os regenerados em Cristo, porque a fé dele realmente, a fé dos cristãos, a fé daqueles que servem a Deus, é uma fé polida, uma fé verdadeira e uma fé do conhecimento bíblico. Então a fé, ela é um poder, e se nós usar esse poder, nós vamos trazer à existência aquilo que não existe no mundo físico. É por isso que muitos não conseguem romper, não conseguem ir adiante, porque desconhece esse poder da fé nas suas vidas. A partir de hoje começa a trazer à existência daquilo que você não está vendo, porque existe um poder dentro de mim, de você, que pode trazer à existência aquilo que não estamos vendo. Glória a Deus, aleluia. Parece coisa de louca, né? Para o mundo é coisa de loucura acreditar em algo que não vê e trazer à existência aquilo que está longe, que nós não estamos vendo. Isso é loucura, mas a fé nos dá esse poder
para acreditar e até mesmo já fazer um culto de ação de graça, dizendo: a minha bênção, algo está chegando da parte de Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Eu acredito que todos nós, num dia de loucura da caminhada, onde um momento difícil nós estamos vivendo, nós chegamos um dia irado com a situação a qual estamos vivendo ou passando, e dizer: Satanás, você está me atormentando, está me perseguindo, as portas estão se fechando, uma multidão de coisas ruins está acontecendo, mas no nome de Jesus eu profetizo que vai acontecer isso na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus vai acontecer isso. O que? Nós poderíamos colocar muitas coisas, como a libertação de um filho, de um esposo, da esposa, de uma porta aberta, de uma cura, um milagre a qual nós estamos precisando. É só crente que tem fé para fazer isso no momento de adversidade. Sim ou não? Sim. De muitas vezes precisar de algo urgente, mas não tem condição. Mas pela fé vai até uma distribuidora de construção, faz a compra necessária, acreditando que no mês que vem Deus vai prover. Aleluia. Então isso que é fé, é ativar esse poder dentro de nós e acreditar que Deus vai prover. Lógico, dentro daquilo que nós temos fé. Não é eu falar só eu tenho fé e agir de forma doida, aí desenfreada, não. É ter fé realmente que vai acontecer. Se você não tem fé de fazer essa loucura, então não faça. Senão você vai se endividar, você vai entrar em um beco aí que vai piorar a situação. Mas se você tem uma fé mesmo, realmente, e corre atrás daquilo que você quer, você pode alcançar o que você tem colocado e orado nas mãos do Senhor. Deus, aleluia. Amém? Amém. Então fé é um poder, meu querido. É acreditar sem ver. É uma atitude no que Deus disse. Eu já falei isso aqui umas várias vezes. Por quê? Fé, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então fé é acreditar em algo que Deus disse. Aleluia. Ou seja, se você está ouvindo a palavra, se você está lendo e meditando na palavra, e Deus está dizendo que você pode tudo naquilo que te fortalece, se você está indo e caminhando a sua vida com base nas Escrituras, naquilo que Deus disse, então continua. Aleluia. Vai adiante, porque fé é uma atitude, ou seja, é uma ação. Nós estamos falando sobre o quê? Tiago falou sobre fé e obras, porque a fé sem obra é morta. Ou seja, eu tenho que ter fé, mas atitude. A obra fala de atitude, uma ação a qual nós temos que fazer. Ou seja, fé é uma atitude, ou seja, uma ação naquilo a qual Deus falou para nós. O que Deus tem falado para você? Qual tem sido as promessas que Deus tem falado para você? O que as Escrituras diz a seu respeito? O que você é? Porque a Bíblia Sagrada diz como eu devo andar. As Escrituras falam o que eu sou. As Escrituras falam aonde eu posso chegar em Deus. O que Deus disse para você? Agora, depois que você descobriu e sabe o que Deus falou para você e o que é para você, agora cabe eu e você ter a atitude de acreditar no que Deus disse. Aleluia. É assim que é gerado os milagres. É assim que é gerada a providência de Deus. Eu não aceito a miséria. Eu não aceito a doença. Eu não aceito o meu ministério frio. Eu não aceito eu viver uma vida parada na presença de Deus. E assim em todas as áreas de nossas vidas. Eu não aceito porque as Escrituras me afirmam. As Escrituras me garantem assim, assim e assim. Quando eu tenho esse entendimento, aí eu vou ativar esse poder dentro de mim, que é a fé naquilo que Deus disse. Aleluia. Não é difícil, meu querido. É nós que dificultamos as coisas. Não é difícil, é simples. Só que Deus trabalha diferente da nossa lógica.
Não é porque eu estou pedindo desse jeito, dessa forma, que às vezes Deus vai fazer. Às vezes Deus faz da forma que você orou e pediu. Mas às vezes Ele trabalha diferente. E o crente tem que ter esse entendimento. O bom crente que vai morar no céu tem que ter esse entendimento, esse discernimento, para saber como Deus está trabalhando, ou confiar em Deus. Mas o certo, se nós estamos orando, estamos buscando, estamos crendo, o certo é que uma hora ou outra Deus vai fazer, Deus vai responder, Deus vai agir, porque eu sempre falo que fé e o quê? E oração nunca foram desapontados. Aleluia. Isso é uma realidade, querido, na fé do crente. Lógico, se for um crente Nutella, não passa pelo processo. Deus prova, sim ou não? Sim. Em todas as escrituras, Novo, Velho, Novo Testamento, Deus prova os seus filhos. Deus sempre prova os seus filhos. Deus sempre provou os seus filhos. E com nós não é diferente. Ele vai provar, Ele vai nos testar, Ele vai dar palavra de ordem, como falou para Abraão. Sai do meio da sua terra, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu ainda vou lhe mostrar. E Abraão acreditou. Saiu-se em direção incerta, mas que Deus ia os conduzir, Deus ia o direcionar até onde ele iria. Aleluia. Então fé é uma atitude no que Deus disse. Agora repita comigo, há 3 tipos de crentes. Há 3 tipos de crentes. Eu estou aqui na introdução para adentrar, para que os irmãos possam compreender. Eu vou correr depois, porque eu quero acabar 9 horas. Há 3 tipos de crentes. Repita comigo, o natural, o carnal e o espiritual. Paulo, ele trata, ensina e fala dos últimos 2. Ele fala mais sobre os carnais, carta de Corinto, e sobre os espirituais. Os 2 ele fala mais porque o natural, ele não cobra tanto. Porque a fé não é somente pela obra. A fé não é pelos dons. A fé não é, a salvação não é pelos dons, não é pelos talentos, não é por aquilo que eu recebi de dom, de graça e de unção. Não, já falei para os irmãos aqui no ensino que fé, unção, dons, talentos são ferramentas para usar aqui na obra. Dons, unção, talentos não vai para o céu, é para a terra, é para usar aqui. Então, com os crentes naturais, se ele vive uma vida piedosa, se ele vive uma vida que busca viver nas escrituras, sempre buscando, se arrependendo, mas é natural, mas busca Deus e busca estar certo com Deus, ele vai para o céu. Mas existe agora o segundo crente, que é o carnal. Esse não é nem quente e nem frio, ele é morno. Ele conhece um pouco do que é aquilo que é espiritual, mas não quer buscar as coisas espirituais. Ele profana aquilo que é santo, ele traz descrédito aquilo que é verdadeiro. Ele vê o irmão profetizando, ele vê o irmão falando em línguas, ele vê o irmão sendo usado por Deus, mas não quer acreditar que é Deus que está falando. Ele nem teve um discernimento de Deus, ele nem teve uma direção de Deus, mas já está criticando, já está apontando, sem saber se é de Deus ou se não é. Eu desafio os pastores por aí, eu desafio os santarrões que falam que conhecem tudo que é de Deus, ver um crente pulando, rodando, e ir lá colocar a mão, expulsar e repreender. Se ele é tanto o espiritual, se ele é tanto aquele que sabe de tudo, e vê um crente pulando, rodando, e quer dizer que é da carne, quer dizer que é maligno, então vai lá, põe a mão, repreende. Porque se for de Deus, você vai sair envergonhado. Vai sair envergonhado. Então tem que ter muito cuidado. O carnal, ele pensa que sabe de tudo, mas não sabe de nada.
e só vive na carnalidade, não ora, não busca, não jejua, não tem comunhão com Deus, esse é o carnal, e assim vai ser uma série. E tem o espiritual, e o espiritual tem ele em duas categorias. Tem o espiritual que não tem maturidade, ele conhece o espiritual, vive no espiritual, mas ainda não tem uma maturidade, e com isso, muitas das vezes, ele atrapalha ele por falta da maturidade, da experiência. Mas já tem o espiritual que é maduro, que é experiente, tem experiência nas áreas espirituais, e esses são louváveis diante de Deus. Então existem três tipos de crente no nosso meio. E é através da fé que nós nos comunicamos com Deus. É a fé, e fé é confiar mesmo em dia difícil. Ou seja, se é através da fé que nós comunicamos com Deus, se eu não tenho fé, eu não posso me comunicar com Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus que é necessário aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Então, se eu não tenho fé, como que eu vou me aproximar de Deus e comunicar com Deus? Por quê, meu querido? É através da fé que nós confiamos nos dias difíceis das nossas vidas. Se eu não tenho fé, como que eu vou confiar? Quando o filho adoece, quando as portas se fecham, quando aquela mesma história de sempre. Não tem como correr dessa realidade. Eu tenho que pontuar o que nós vivemos no nosso dia a dia e da nossa vida. O que nós vivemos no nosso dia a dia? O que nós vivemos durante a nossa vida? Doenças, saúde, porta aberta, fechada, unção, ministério, chamada. Então eu tenho que falar diariamente sobre isso. Não posso correr para outra coisa. Então, se eu não tenho fé, como que eu vou ter confiança nesses dias maus? Eclesiastes capítulo 11 diz sobre o dia mau. Efésios capítulo 6 também fala do dia mau. E ele fala que nós temos que nos revestir das armaduras para que possa resistir o dia mau. Mas como que eu vou confiar no dia mau se eu não estou crendo? Aleluia. O sábio Salomão diz, Eclesiastes capítulo 11, lembra do teu Criador antes que venham os dias maus. Mas se eu não confio, porque a fé e a confiança estão ligadas, se eu tenho fé, automaticamente eu vou confiar que o dia mau vai passar. Aleluia. Assim como não tem o bem que dura para sempre, mas também não tem o mal que um dia nunca se acaba. Aleluia. Então tenho que ter fé para confiar que os dias mal passam, os dias difíceis vão-se embora e que o tempo novo chega em nossas vidas. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim: assim então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então como que eu vou ter fé se eu não ouço a palavra? Se eu não medito na palavra? Imagina se eu perguntar como é que está a nossa leitura nas nossas casas. É por isso que quando eu não leio a palavra de Deus, quando eu só leio a palavra de Deus na igreja, no templo, mas na minha casa eu não leio, a fé fica oscilando. Por quê? Porque eu não estou buscando uma fé firme. Porque Romanos 10, 17 diz que a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Se eu não estou ouvindo a palavra, eu não vou ter fé suficiente para romper na minha vida. Aí se eu não leio a palavra lá em casa, para eu meditar no que Deus está me dizendo, como que eu vou ter fé para romper as adversidades da vida? Primeiro ponto, o primeiro tipo de fé. Os irmãos estão ansiosos para ouvir? Amém.
O primeiro tipo de fé é a fé morta. Tiago 2, versículo 26 diz assim, a fé morta é o primeiro tipo de fé. Tiago 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Essa é o primeiro tipo de fé que existe em nosso meio, a fé morta. A fé morta é aquela que não tem obra. Tiago 2, 26. Essa é o tipo de fé morta. Ou seja, quando eu falo que eu tenho fé, qual tipo de fé você está tendo? A fé morta? Não, pastor, eu tenho fé. Qual delas? E muitos dizem que tem fé, mas é esse tipo de fé que elas estão tendo. É a fé morta, a fé sem obra, fé sem ação, fé que não, porque fé morta é a fé sem ação, e a ação fala não só de eu ir, mas de eu fazer. Fazer o quê? Vários tipos de coisas, mas vamos trazer para o nosso meio cristão. A fé morta é aquela fé que eu não jejuo. A fé morta é aquela fé que eu não santifico a minha vida. A fé morta é aquela fé que eu não busco Deus com intensidade, de verdade. O que Jesus disse em João 4? Venha a hora e já é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas a fé morta não tem um culto verdadeiro. A fé morta não tem uma adoração verdadeira. A fé morta não tem a pregação verdadeira, porque ela é feita com ação. Quando eu tenho uma fé verdadeira, eu jejuo, eu leio, eu busco, eu oro, eu adoro de verdade, eu cultuo de verdade. Mas a fé morta é o ao contrário, é o inverso disso. Então a fé morta é aquela que não tem obra, não tem ação, não tem atitude diante de Deus e nem dos homens. Ou seja, eu falei sobre primeiro diante de Deus a ação, que é jejuar, orar, cultuar verdadeiro, adorar de forma verdadeira, santificar a sua vida a Deus. Quando eu não faço isso, eu estou tendo uma fé morta. Eu te pergunto hoje, agora, será como é que está a fé da nossa geração hoje? De crentes, não vou falar do mundo. Infelizmente, muitos crentes hoje estão tendo essa fé morta. A fé que não tem ação diante de Deus. Já não cultua Deus de forma santa, verdadeira. A Bíblia diz, quando entrares na casa do Senhor, tire a sandália dos vossos pés, porque o lugar onde nós estamos é um lugar santo. E hoje, os pastores, os pregadores verdadeiros, não os pilantras aí, os verdadeiros estão lançando pedras, o que Jesus disse nos evangelhos, aos porcos. O que é lançar pedras aos porcos? São pessoas que não valorizam as escrituras, são pessoas que não valorizam a santidade, são pessoas que não valorizam as verdades bíblicas. Aí os pastores, os pregadores, homens e mulheres de Deus estão ensinando a verdade, mas aqueles que estão me ouvindo não estão nem aí. Aí a Bíblia diz, não sou eu, que estão lançando pedras aos porcos. É duro, né? Mas está escrito. Essa é a fé morta, porque não tem fé, uma atitude, uma ação diante de Deus, e nem diante dos homens. Ou seja, diante dos homens, a fé morta é aquela que não tem a mão para ajudar em nada o próximo. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então existe fé morta diante de Deus e fé morta diante dos homens. Eu não consigo estender minhas mãos para abençoar alguém. Não é que eu vou dar tudo aquilo e deixar meus filhos com fome, não é isso. Mas se pode, ajude com aquilo que você pode. Se você não consegue dar uma roupa nova, mas dá uma daquilo que você usa, porque Deus está vendo que você pode dar só aquilo.
Se você pode dar um pacote de arroz, dá. Se você consegue ajudar alguém, ajude, porque a fé sem obra é morta. Ajudar os órfãos e as viúvas, isso é uma fé verdadeira. E Tiago fala que a única religião verdadeira é essa, obreiro é ajudar os órfãos e as viúvas. Aí ele conclui, e se separar do mundo. Essa é a verdadeira religião verdadeira. A religião verdadeira não é a Assembleia de Deus, etc., Madureira, Ministério Fome e Sede de Deus, e assim, não. A religião verdadeira é aquela que prega a mensagem bíblica. Então essa é o primeiro tipo de fé. A fé morta diante de Deus e diante dos homens. São pessoa egoísta e só pensa em si mesmo. Essa é a obra morta. Então qual que é a obra morta diante de Deus? É o falso culto, a falsa religião, é a falsa adoração, é o falso louvor, a falsa pregação, não se santifica, não ora, não busca, não se entrega de verdade a Deus. Essa é um tipo de falsa fé morta diante de Deus. E diante dos homens, é aquela que eu não consigo abrir mão daquilo que eu tenho para ajudar meu próximo. É a pessoa egoísta, é a pessoa que só pensa em si mesmo. É uma fé parada e não dá frutos. Quem tem fé morta, ela nunca vai ter frutos. É aquela figueira que Jesus olhou para ela e não tinha fruto. Aí Jesus amaldiçoou ela. São esse tipo de crente morto, de fé morta. Elas não dão frutas, elas são paradas, estagnadas. Parece uma estátua de museu. Essa é o tipo de fé morta, meu querido. E não quer se santificar a sua vida, meu querido, sobre a sua vida. Marcos 11, 12. Não dá para ler todas as reverências, meu querido, porque o tempo é curto. Eu vou ler essa aqui, mas tem aqui 3 reverências e neste mais. Marcos 11, 12 ao 14. Marcos 11, versículo 12 ao 14 diz assim: e no dia seguinte, quando saiu de Betânia, ele teve fome, que é o caso que eu contei agora. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era o tempo de figos. E Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Então veja que tudo que eu estou falando aqui é dentro das Escrituras. Eu citei esse versículo para te mostrar que eu estou falando dentro das Escrituras. Então fé morta é aquela que não dá frutos, dentro daquilo que tudo que eu já falei sobre a fé morta. Amém? Marcos 10, 17, 22, Lucas 6, 43 ao 45 fala sobre esse tipo de fé morta. Agora, o segundo tipo de fé, eu acredito que a maioria não sabia sobre esse tipo de fé. O primeiro tipo de fé qual que é? Natural. A fé morta. Segundo tipo de fé é a fé dos demônios. Você sabia? Tiago 2,19, vamos ver lá. Tiago 2,19. Tu crê que só há um Deus? Faz bem. Os demônios também creem que tremem. Então os demônios também têm fé. A Bíblia diz que eles creem. Creem o que é? É fé, é acreditar. Alguns interpretam dizendo assim, eu creio que você já ouviu essa expressão: o diabo crê, mas não obedece. Quem já ouviu essa expressão? Mas se me mostra na Bíblia esse versículo, não tem, meu querido.
Você não vai ver o diabo desobedecendo uma ordem direta de Deus. Tudo que Deus falou para ele fazer, ele fez e faz. Lutero, um dos reformadores da igreja, no ano de 1500, ele diz que o diabo é um cão, um cachorro na coleira de Deus. Então, você vai ver lá nos livros dos reis, Deus mandando o espírito imundo de enganação e até os falsos profetas para os enganar. E ele foi. E você vai ver várias vezes Deus ordenando, ou dando algum tipo de ordem, e ele obedecendo. Então você não vai ver nenhum versículo dizendo que Deus deu uma ordem ao inimigo e ele desobedecendo. Então Tiago diz que os demônios creem que temem. Então é um tipo de fé. E esse é o segundo tipo de fé que eu quero falar com vocês nessa noite. Que tipo de fé é essa? Fé dos demônios. É aquela que crê, mas não se arrependem dos seus erros. Você vai ver que quando a terça parte dos anjos pecaram contra Deus, eles se tornaram de anjo de luz agora em anjo de trevas, demônios, espíritos malignos. E esses espíritos malignos nunca mais se arrependeram. Eles não se arrependem do mal que eles fizeram no início e até hoje nunca se arrependeram. Pecaram em um corpo espiritual, não tem arrependimento. Os demônios, os espíritos malignos. Então, logo nós entendemos que o segundo tipo de fé é a fé dos demônios, que é aquela que crê, mas não se arrepende dos seus erros. Trazendo para os dias de hoje, meus amados, quantas pessoas hoje é duro, mas estão com esse tipo de fé de demônios. Eles têm fé em Deus, acreditam em Deus como os demônios que tremem nos alicerces, mas não se arrepende. Não se arrepende. Vive na mentira, porque a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. É a única coisa que ele criou, a única. É a mentira. Então esse tipo de fé são pessoas que vivem no erro, vivem na mentira e andam nas trevas. O inimigo anda na luz ou nas trevas? Pois bem, esse tipo de fé são essa categoria. Tiago 2:19. João 8:44. Vou ler algumas referências para os irmãos tirar algumas dúvidas. João 8:44 diz assim: Vós sois de vossos pais, vós sois de vosso pai, o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permanece na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a fé dos demônios são todos aqueles que não se arrependem, que andam nas trevas, andam mentindo. A Bíblia chama essas pessoas de filho do diabo. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Não sou eu, é as Escrituras. Então esses que estão enquadrados nesses, que andam em região de treva, estão nesse meio de fé morta e fé que os demônios creem. 1 de João 3:30. 1 de João, capítulo 3, versículo 30. 1 de João 3:30. Não tem 3:30, Acho que eu errei a referência aqui. Acho que eu errei aqui no esboço. Abre Hebreus 6:4. Depois vou acertar. Hebreus 6:4.
Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, a salvação, e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, conheceram e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-os em uma vergonha aberta. Então, Hebreus aqui está dizendo que pessoas que conhecem a verdade, mas decidiram andar nas trevas, na mentira, e etc., se desviando, a Bíblia diz que eles estão novamente crucificando o próprio Cristo e trazendo vergonha sobre eles. Por quê? Já provaram do Espírito Santo, já provaram do dom celestial, da salvação, daquilo que nós vivemos aqui hoje, na presença de Deus, os dons, etc., da salvação, mas não se firmaram, se desviaram e estão andando nesse caminho. Eles estão crucificando novamente Jesus para Deus, estão negando a fé, como se fosse crucificando novamente Jesus. É isso, aí Hebreus diz aqui que esses são os apóstolos, eles não vão se arrepender e por isso não tem perdão. Por quê? Porque eles não se arrependem, já colocaram no coração que quer viver assim e não vão mudar. É triste, né? Então, qual que é o tipo de fé dos demônios? Aqueles que não se arrependem dos seus erros, vivem nas trevas, na mentira, não se arrependem. Esses são a fé dos demônios. Isso é interessante, né? A fé dos demônios, os demônios conhecem a Bíblia ou não? Conhece a Bíblia. Conhece os dons, sim ou não? Ele canta bem? Ele era o ministro do louvor do céu. Então ele conhece de tudo, mas não se arrepende. Esse tipo de fé de demônios, vou repetir, são pessoas que conheceram a Cristo, mas canta bem, prega bem, já foram usados por Deus, mas estão como os demônios, andando nas trevas, não se arrependem. Eu poderia aqui abrir o verbo, mas eu estou com o espírito branco nessa noite. Terceiro tipo de fé, e o último para nós concluir. Terceiro tipo de fé é a fé justificadora, é a fé salvífica, é a fé que nos leva para o céu, é aquela fé que agrada a Deus. A fé justificadora é aquela que crê que só em Jesus há salvação. Isso é importante entender isso, por quê? Porque hoje você sabe que existem muitas religiões, sempre por aí, que não tem só Jesus como o único meio de salvação. Nós estávamos conversando sobre isso esse dia, né, pastor Vicente? Sobre o meio de salvação que só há em Jesus. E hoje existem muitas seitas e religiões por aí que não tem só Jesus como o único meio de salvação. Tem o sábado, os irmãos sabem de quem que eu estou falando. Existe a Maria, existe uma série de coisas por aí que não é só Jesus. Mas nós sabemos que a fé justificadora, salvífica, entende que só em Jesus há salvação. Por meio do arrependimento, a fé salvífica, a fé justificadora é aquela fé onde há um arrependimento genuíno, um arrependimento, uma fé justificadora, salvífica, que vem pela pregação verdadeira. Existe muitas pregações por aí hoje que não leva a salvação, não. Existe muitas pregações hoje que só leva um homem egocêntrico, aonde só fala de portas abertas, só fala de bens materiais, pregações que só falam da terra. Essa não é a pregação do céu, não é a pregação salvífica, não é essa. A fé justificadora
Ela vem pelo arrependimento, pela pregação verdadeira e perseverante. A fé justificadora, salvífica, é aquela fé perseverante, é aquela que Jesus falou assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é eu andar 1000 quilômetros na fé, não é eu andar 10 anos, 15 anos de fé ou mais, e perseverar até o fim. Se eu andar 15 anos, como eu tenho hoje, eu vou fazer 15 anos de fé, mas se eu me desviar, todo salvo. Todo salvo. Então, às vezes, nem sempre muitos anos de fé quer dizer que eu vou ser salvo. Se eu vacilar, todo salvo. Estou perdido. Tenho que perseverar até o fim. Essa é a fé salvadora. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz que com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. João 14, versículo 6, esse é a cartilha dos crentes, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. 1 Tessalonicenses 5:5, Romanos 12:12 fala sobre essa fé justificadora, salvífica, perseverante. Fique de pé, por gentileza. São 8h56. É forte, né? Então, a partir de hoje, quando você ouvir alguém falar sobre fé, se cavando, eu tenho fé, eu creio em Deus, você vai arrumar um meio de evangelizar e um meio de vivificar talvez o irmão ou a irmã. Eu tenho fé, eu estou crendo. Qual tipo de fé você tem? Você vai falar para ele ou para ela? Você agora que aprendeu, você vai explicar para ele ou para ela. Conclusão: só há um caminho para a vida eterna. Quem que é? Jesus. João 14:6. Somente a nossa fé em Cristo há justificação e remissão. 1 Timóteo 2, versículo 5 e Colossenses 1:14, que diz que na cruz ele cravou no madeiro a cédula, a dívida, e disse: está consumado. Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, eu oro, Senhor, nessa noite, te louvando, te agradecendo pela tua palavra. Muito obrigado por este momento maravilhoso em tua presença. Obrigado a Deus pela vida de cada um, Senhor. Que possamos polir nossa fé. Que possamos, ó Pai querido, estar realmente, ó Deus, com a fé viva, salvífica, que vai nos levar para o céu, perseverante, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, estar ensinando, ó Pai, outras vidas, ó Pai, a fé verdadeira, a qual nos leva para o céu. Não queremos ter a fé morta, ter falsos cultos, falsa adoração e até mesmo falsas pregações, não. Essa é a fé morta. Mas queremos, ó Pai, também não ter a fé dos demônios, que não conhecemos tudo do céu, mas não temos uma fé de arrependimento, de mudança. Mas queremos ter a fé salvífica. Ajude-nos, ó Deus. O Senhor disse na sua palavra nos discípulos, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Nós pedimos nessa noite, neste lugar, aumenta a nossa fé diariamente, dia após dia, porque sabemos, ó Pai, que não vai demorar mais para o Senhor nos buscar. Eu sei, ó Pai, com todo o meu coração, eu acredito, ó Pai, que eu não vou ver a morte, Senhor, porque o Senhor virá buscar logo a sua igreja. No nome de Jesus, ó Pai, fique conosco, nos leve em paz, de segurança, nos dá, Senhor Deus, uma continuidade de semana abençoada na Tua presença. Que possamos, ó Pai, continuar perseverante na Tua presença. Abençoa o culto amanhã ali, ó Pai, no alto do Zumbi. Salva a vida ali amanhã, ó Pai, para o louvor e glória do Teu nome. Abençoa todos presentes aqui e aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, amanhã não temos programação aqui no templo, vamos estar aqui no alto do Zumbi. Aqueles que puderem, tiver condição de estar lá e puder, nós vamos estar lá em nome de Jesus. Quinta-feira temos o encerramento da nossa campanha de poder. Sexta-feira não temos nenhuma programação aqui dentro do templo. Sábado, o encerramento da campanha com os jovens.
pastor Pedroso, de Imperatriz, vai estar ministrando aqui e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aleluia. Domingo vai ser um culto especial, né? Voltado para. Vai ser o dia da comemoração dos pastores e vai ser bênção em nome de Jesus. Convido mais pessoas e permaneçam na presença do Senhor. Amém? Amém. Curva a cabeça, vamos para frente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre juntos dizemos amém. Amém. Está terminado em nome de Jesus.